nossos olhos, Pai. Que nós possamos não só apenas ouvir, Pai, mas enxergar as verdades do Teu reino, Pai. Que elas possam, Pai, nos mover por dentro, Pai. Que a Sua palavra ela possa penetrar cada coração, Pai. Que a Sua palavra nessa noite, Pai, ela possa nos dar destino, Pai. Ela possa, Pai, ter o poder de fazer a gente retornar a obras antigas, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela possa, Pai, nos levar além, Pai. Ela possa nos colocar, Pai, centralizados em Ti, Pai. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. O versículo de número 1, ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como a filhos amados. Amém. Quantos aqui tem filho? Dá uma avançadinha assim com a mão. O Joãozinho está chegando, irmão. Deus abençoe aí que ele puxa o lado da Elisa, né? Muito com a Elisa. Deus, ele é bom, vai dar certo. Para você que tem filho, você sabe que o filho ele tem uma grande habilidade de imitar o pai. Sabe? O filho ele tem uma imensa habilidade de imitar o pai. Existem muitas mães que ficam bravas: meu Deus, mas meu filho ele é a cara do pai dele, não puxou nada de mim. Esses dias eu vi uma foto do Mateus, eu e o Mateus sentado na cama, eu, o Mateus e meu irmão, e eu olhei e falei: meu Deus, cara, é o Benjamin, cara. É a cara do Benjamin, o mesmo corte, é o corte que o Mateus estava. O Benjamin é a cara dele. E não somente em afeições, mas também com gestos. O filho tem uma grande habilidade de imitar o pai. E a palavra está nos dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como a filhos amados. A Bíblia está nos instruindo a nós imitarmos a Deus como filhos amados. Você tem um pai aqui nessa terra, né? Eu tenho um pai aqui nessa terra, mas nós temos um pai celestial, um pai que nos criou. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, que nós não recebemos um espírito de escravidão para ter medo, mas um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Eu e você, nós temos um pai. O nosso Deus, ele nos criou, e ele não apenas nos criou, mas nos criou a imagem e a semelhança dele. E a Bíblia está nos instruindo a nós sermos imitadores de Deus como a filhos amados. E Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele fez isso. Ele foi o imitador do Pai enquanto ele andou aqui nessa terra. Jesus, ele fez obras parecidas com as obras do Pai. Jesus, ele andou, como diz aqui no versículo 2 de Efésios capítulo 5, e andai em amor, como também Cristo andou. Jesus Cristo, ele imitou o Pai, ele foi o imitador do Pai, e ele andou em amor aqui nessa terra. E a Bíblia também nos impulsiona, nos chama a imitar a Deus e a andar em amor. Jesus Cristo, o Filho unigênito, ele foi um imitador de Deus. Então nós, como os demais filhos de Deus, nós podemos imitar o nosso Pai. Mas para que eu possa imitar o meu Pai, eu preciso ver o que Ele está fazendo. Para que eu possa fazer as mesmas obras que o meu Pai, as mesmas atitudes do meu Pai, eu preciso estar com os meus olhos voltados para Ele, olhando para Ele, aprendendo com Ele. Só que muitas das vezes nós não estamos com os nossos olhos voltados para o nosso Pai. Certa vez os fariseus, eles foram interrogados: mas por que você está fazendo essas obras? Por que você está dizendo isso? Por que você está... Que autoridade que você tem para... Ele logo replica: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Isso é lá em João, se puder abrir para mim, capítulo 5, versículo 19. João, capítulo 5, versículo 19. 5, 19. 19. O Data Show está meio estranho, gente, porque acho que foi trocado o programa ali e fica dividido em partes os versículos. Mas diz assim, ó: Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz e o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês. E Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Então os fariseus foram ali interrogar: mas por que você está curando no sábado? Por que você está fazendo essas coisas no sábado? Moisés disse, porque a lei dizia. E ele logo replica os fariseus, ele logo dá uma resposta dizendo: eu só estou fazendo aquilo que eu vejo meu Pai fazer. O Pai, ele faz e ele mostra para o Filho, para que o Filho possa ver o Pai fazendo e fazer também igual. Então Jesus, como o Filho unigênito de Deus, nosso irmão mais velho, ele fez igual ao Pai. Ele foi um imitador de Deus como um filho amado.
E nós também precisamos fazer isso. Mas para que nós venhamos fazer, nós vamos estar olhando para o nosso Pai. Os nossos olhos precisam estar fixos no nosso Pai. Nós precisamos também conhecer quem é o nosso Pai. Para fazer aquilo que Ele faz, eu e você nós precisamos conhecer quem o nosso Pai é, o que Ele é. E a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Abra sua Bíblia comigo, 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra está nos dizendo que o nosso Deus, nosso Pai, Ele é amor. Então eu, como um filho amado que preciso imitar o meu Pai, eu preciso também ser amor. Eu preciso andar em amor. Versículo 2 diz: andar em amor como Jesus Cristo andou. Nós precisamos sair por essa rua de Tamandaré e expressar amor, exalar amor, porque o nosso Pai é amor. E nós precisamos ser imitadores dEle. Então, por onde quer que você vá, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, seja andando na rua, seja indo comprar um pão na panificadora, eu e você precisamos expressar amor. Nós precisamos imitar a Jesus Cristo, imitar a Deus e exalar amor com as nossas atitudes. Não somente com palavras dizendo eu amo, eu gosto, eu te quero bem, não, com as nossas atitudes. Amar os perdidos, amar as pessoas que não estão sendo amadas. É muito fácil vocês me amar, não é tão fácil assim. É muito fácil você amar a sua esposa, pastor Roque. É muito fácil a Stephanie me amar. Não é, né, amor? É um pouquinho difícil. É fácil a gente amar pessoas que estão convivendo com a gente, pessoas que a gente escolhe caminhar junto. É fácil te amar, Michel, porque eu escolhi caminhar com você. Mas é difícil eu amar as pessoas pela qual eu não escolhi caminhar junto. Pessoas que estão aí fora, pessoas que às vezes se esbarram em você estressado indo para o trabalho. É mais complicado amar aquela pessoa que toda vez que você sai do mercado, ele diz, ou quando você entra no mercado, ele diz, entra lá e compra um leite para mim, ou entra lá e compra 10 pães para mim, se não tem uma moedinha. É mais complicado amar essas pessoas. Mas nós precisamos imitar a Deus como filhos amados. E o nosso Deus, Ele é amor. Então nós precisamos ser filhos que emanam amor, com as nossas atitudes, com o nosso andar, com o nosso caminhar, seja no nosso trabalho, seja vendendo uma fruta lá na frutaria, que a pessoa possa ir e falar assim, meu Deus, eu me senti amado por esse jovem, eu me senti amado por esse cara. Quando elas entrarem no Uber, elas fizerem toda a viagem, ela possa descer do carro, cara, eu senti amado por esse motorista, sabe, eu senti alguma coisa de diferente nele, ele prestou atenção, eu tentei conversar, e ele conversou comigo, ele demonstrou algo diferente, eu acho que era o amor de Cristo. Nosso Deus é amor, e nós também precisamos ser amor. Nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4. Volte algumas páginas aí, Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. O nosso Pai, Ele é rico em misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Se não fosse a misericórdia, nós teríamos sido consumidos já. A Bíblia diz lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então o nosso Pai, Ele é um Pai rico em misericórdia. Ele teve misericórdia de mim e de você, daquela vida desgramada que a gente vivia antes. Ele nos amou, não porque nós merecíamos ou porque nós éramos legais, não, mas Ele nos amou por causa das suas misericórdias. Então nós, como filhos, imitadores de Deus, nós precisamos ser filhos que andem em misericórdia. Nós clamamos tanto por misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim. Só que quantas das vezes nós não exercemos com misericórdia com os nossos irmãos? Quantas vezes quando alguém erra conosco, ou quando uma pessoa, para nós qualquer, se achega até nós não exercemos com misericórdia. Misericórdia é favor imerecido. Nós não damos um favor porque a pessoa não merece. Não, eu não vou dar um dinheiro para essa pessoa porque ela não merece. Ela vai usar droga. Não, eu não vou dar um dinheiro para esse pedinte porque ele vai ali beber uma cachaça no bar. Nós não exercemos com misericórdia muitas das vezes. Mas o nosso Pai, Ele é riquíssimo em misericórdia. Então nós, como imitadores de Cristo, de nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos andar em misericórdia. Jesus, Ele andou em amor. Deus Pai, Ele é o próprio amor. Nós precisamos andar em amor. Nós precisamos andar e expressar misericórdia, sabe, atitudes de misericórdia para com os outros. O nosso Deus também é um Deus que faz milagres e prodígios, sim? Sim ou não? Quantos aí já viram um morto ressuscitar? Aleluia, ninguém?
Quantos aí já viram um coxo pegar uma cadeira de roda e jogar para alto e sair correndo? Quantos aí já viram aquele que estava com uma muleta, talvez largar as amuletas e ficar bem doido no evangelismo? Eu já vi isso. O nosso Deus é um Deus de cura e de milagres. E nós, como filhos, imitadores de Deus, nós também precisamos ser filhos que produzem isso, curas e milagres. Mas por que ninguém viu um morto ressuscitar ainda? Eu não vi ainda. Por que ninguém viu um coxo largar a cadeira de roda e sair correndo? Por que ninguém que foi chamado um dia dizendo assim: Pablo, o meu filho ele morreu, balearam ele lá no bar, eu preciso que você vá lá orar porque eu sei que ele vai ressuscitar? Por que a gente não ouve essas histórias mais? Por que a gente não presencia essas histórias mais? Porque talvez nós não estamos imitando o nosso Pai como nós deveríamos imitar. Talvez nós não estamos praticando as mesmas obras e até mesmo obras maiores. Ele já nos deu autoridade. Ele diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, se puder abrir para mim. Lucas capítulo 10, versículo 19. Ele nos deu toda a autoridade, seja para pisar em serpentes, para expulsar demônios. Eis que lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus, ele nos deu autoridade para que a gente pudesse pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder maligno. Mas por que será que algumas coisas não têm acontecido? Eu perguntava isso para meus discípulos na célula ontem. Quantos aqui já curaram o enfermo? Quantos aqui já ressuscitaram o morto? E ninguém, todo mundo quer. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo o nosso papel. Porque nós não estamos manifestando a glória de Deus como deveria ser manifesta. Porque o mundo ele está clamando, o mundo ele está esperando com grande expectativa. Sabe aquela expectativa que você tem às vezes para assistir talvez uma novela? Sabe aquela expectativa que a gente tem para ver um jogo do Atlético, o jogo do Barcelona? Sabe aquela expectativa de uma série nova Netflix lançar? Essa expectativa o mundo está esperando pela ardente manifestação dos filhos de Deus. Só que os filhos não estão se manifestando. Talvez porque não estão olhando para o Pai. Ou talvez olham de vez em quando, na quinta-feira no culto, na quarta na célula, no sábado e no domingo. Mas nos dias a mais, nas horas a mais, não tem olhado para o Pai. Isso é duro de ouvir. É mais duro ainda de pregar. Porque se estivesse pregando e ressuscitado já 5 mortos, eu estaria um pouco mais tranquilo aqui, eu confesso para vocês. Mas o Senhor, Ele quer algo a mais de nós. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ser imitadores dEle como filhos amados. O nosso Pai, Ele veio nessa terra. Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele começou uma grande obra. Uma obra, sabe, estrondorosa. Uma obra magnífica, um plano perfeito. E Ele deixou isso na mão dos filhos, para que os filhos dessem continuidade, para que os filhos continuassem levantando paredes, construindo essa estrutura espiritual. Mas muitas vezes, talvez o que ele olha lá de cima e ele vê é um monte de filho, com um novo projeto na mão, com um novo planejamento na sua mão, esquecendo a obra do Pai, dizendo: não, eu vou fazer isso aqui, que isso aqui vai ser melhor. Eu vou fazer isso aqui, que isso aqui vai me dar mais lucro. Eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai garantir o meu futuro, vai garantir minha aposentadoria. Quando o que ele queria era ver os seus filhos se esmerando, comprando a ideia daquilo que ele já começou. Um dos sonhos do meu pai é que eu continuasse na frutaria. Quando eu estava na escola, eu não queria frutaria, queria outras coisas, queria fazer outras coisas. E o Senhor sempre falou: não, eu estou construindo isso aqui para você e para o teu irmão. Eu estou fazendo isso aqui para você e para o teu irmão. Isso aqui não pode morrer depois que eu parar. Uma coisa que ele sempre disse: isso aqui não pode parar quando eu parar. Vocês têm que dar continuidade a isso. E ele sente orgulho, às vezes não demonstra, mas ele sente orgulho dos filhos de estar continuando aquilo que ele começou, de não ter morrido no pé aquilo que ele começou. Imagine o quanto que Deus ele quer que nós demos continuidade a essa obra. Não é algo feito pelas mãos dos homens, entenda isso. É algo que vai mudar essa nação, o Amarante Tamandaré, vai mudar tudo, cara. A obra do Senhor. E Ele quer que nós venhamos como filhos, sabe, nos interessar por aquilo que Ele se interessa, amar aquilo que Ele ama, sabe, começar a almejar aquilo que Ele almeja. Como filhos que imitam Deus, nós precisamos disso. Ele já nos deu autoridade. Ele já nos ungiu. Ele já falou assim: filho, você pode fazer obras maiores ainda. Os apóstolos eles entenderam isso. Pedro, onde ele passava, ele curava com a sua sombra. Jesus nunca curou com a sombra. Pedro, ele entendeu isso, ele tomou posse dessa palavra e disse: eu vou fazer obras maiores. Se ele disse que eu posso fazer obras maiores, então eu vou fazer obras maiores. Mas para que nós possamos fazer aquelas mesmas coisas que o nosso pai já fez, que o nosso pai ainda faz, talvez nós não estejamos vendo, mas o nosso pai ele continua fazendo grandes obras.
talvez por focar em outras coisas, nós não estamos vendo, mas o nosso Pai, Ele continua operando milagres, prodígios e maravilhas. Ele continua sendo o mesmo Deus de amor, Ele continua sendo o mesmo Deus de misericórdia. E nós precisamos imitar o nosso Pai. Nós levamos aí um nome muito pesado, cara. A gente tem um compromisso muito forte com isso, ser chamado de cristão. Você tem noção de quão forte é isso? Eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo nessa terra. Quando nós dizemos que nós somos cristão, ou algum tempo atrás era assim, quando alguém ouvia que uma pessoa era cristã, ela esperava mais daquela pessoa. Ela esperava uma pessoa que ia exalar amor, misericórdia, uma pessoa que seria diferente com as suas atitudes, uma pessoa que ia trazer à memória dos outros Jesus, porque é um pequeno Cristo. Mas muitas das vezes nós nos intitulamos cristãos, mas nós não fazemos as obras que Cristo fez. Nós falamos que nós somos cristãos, mas nós parecemos com tudo menos com Cristo. Talvez muitos de nós estamos parecendo com um ator novo, estamos nos parecendo com um jogador de futebol, estamos nos parecendo com uma pessoa que está na mídia, com um cantor, não sei. Muitos de nós estamos parecendo com tudo menos com Cristo, mas mesmo assim nós ainda nos intitulamos cristãos. Há uma grande responsabilidade nisso. Existe um cantor que ele diz assim que se não salva, não combina com o Salvador. Se emana ódio, vive longe do que é o amor. Bjork. Se a gente não está salvando alguém, se as pessoas que nos rodeiam não estão sendo salvas, a gente não está combinando com aquele que é o nosso Pai, o Salvador. Se a gente, tem ódio, vive numa vida cheia de eu não gostei disso, eu não quero mais falar porque fez isso pra mim, eu estou chateado, eu não gosto disso, eu não gosto dessa coisa da pessoa, a gente está vivendo longe do que é o amor. E se a gente vive longe do que é o amor, a gente está longe de Deus, porque Ele é o próprio amor. Nós precisamos, eu digo isso para mim, eu preciso. Nós como igreja, nós como jovens, nós como homens, vocês como mulheres, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. O versículo de número 2 de Efésios capítulo 5, ele diz: andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Qual será que é o cheiro que tem subido de nós para com Deus? Será que é como o cheiro que subiu de Jesus Cristo? Um cheiro suave, um bom sacrifício? Sabe qual cheiro nós temos exalado? E não fica por isso só. A gente precisa ir além de ser imitadores. Nós precisamos sentir o que Deus está sentindo, cara. Além de imitar, existem muitos humoristas hoje em dia que são bons imitadores. Imitam Faustão, imitam Luciano Huck, imitam não sei mais quem. Mas além de imitar, nós precisamos sentir. O versículo de número 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como a filhos amados. Mas eu ouso em te dizer, seja também, não somente imitadores, mas sinta o que Deus está sentindo. Para você imitar algumas das obras de Jesus Cristo, você vai precisar mais do que ser um bom filho. Você vai precisar sentir o que Ele sentia. Você já parou para pensar nisso? Esses dias eu estava orando e eu falei assim: Senhor, me faz sentir aquilo. Eu travei. Aí eu pensei, aí eu falei: Senhor, me faz sentir aquilo que o Senhor está sentindo. Porque e se Deus realmente faz a gente sentir aquilo que Ele está sentindo? O que será que vai acontecer? Já parou para pensar nisso? Se você saísse após acabar esse culto e você andasse aqui por essas ruas e você começasse a sentir aquilo que Deus sente, eu acho que você ia ficar louco. Eu ficaria louco. Talvez se nós sentíssemos o que Deus está sentindo, quando nós vemos um pedinte, quando nós estamos indo para nossa casa após um culto abençoado, nós passamos pelo drogado, quando talvez você está voltando do trabalho e pela rodovia dos Minérios e você vê uma prostituta, se nós sentíssemos o que o Senhor sentiria, a gente ia ficar louco. Tem um testemunho de um grande homem de Deus que ele estava indo certo dia pregar em uma igreja, ele estava indo de ônibus, e ele no ônibus conversando com Deus, falando com Deus, ele passa numa avenida principal, e aí ele tinha várias garotas de programas, várias prostitutas. E ele conversando com Deus, quando ele começou a olhar para elas, tem alguém que é pai de menina? Levanta a mão, faz assim, pai de menina. Ele passando por aquelas prostitutas, quando ele olhou para elas, sabe o que aconteceu? Ele começou a olhar no rosto daquelas mulheres, no rosto das duas filhas dele, 4 anos e 7 anos. Ele olhava aquelas mulheres todas despidas, se oferecendo para o programa,
mas ele não olhava elas, eles viam o rosto da filha dele, e aquilo mexeu com ele. E Deus falou assim: é assim que eu me sinto, meu filho, é assim que eu olho todos os dias. Eles são os meus filhos, elas são as minhas filhas, e eu preciso que alguém vá e anuncie o meu amor para elas. Eu preciso que alguém vá e diga que eu me importo com elas. Eu preciso que alguém vá e diga que eu ainda amo elas, mesmo elas praticando essas coisas. Eu ainda amo, eu ainda quero ter intimidade com elas. E esse pastor, depois disso, ele foi tão tocado por isso. Ele sentiu o que Deus sentia, e ele abraçou de tal forma isso, que hoje ele trabalha com uma casa só para meninas que sofrem de abusos, que são garotas de programa. Ele voltou o ministério dele todo para isso. É um cantor, é um adorador, é um pregador, sim, mas ele abriu uma casa para refugiar, para trazer meninas que foram abusadas, que foram abandonadas pelos seus pais, que viviam uma vida ali de prostituição. O que nós precisamos é isso. Além de imitar o Senhor, começar a sentir o que Ele está sentindo. Quantas vezes você entra no mercado, eu digo isso por mim. Quantas vezes eu fui lá no kit, entrei lá, e a hora que eu entrar, o cara falou assim: traga um leite para mim. E eu pensei: esse miserável já ganhou uns 30 leites hoje. Eu estou aqui indo comprar o meu e ele quer mais um leite, para ir trocar por droga, para ir vender na biqueira. Mas nós precisamos andar em amor, nós precisamos exercer misericórdia. Muitas das vezes não é sobre ele, é sobre mim. É sobre se o meu coração está desprendido dessas coisas. É sobre o meu coração estar alinhado com o coração do meu Pai, que é um coração de amor. Não tem a ver com eles, entenda isso. O Senhor me dizia: Pablo, não tem a ver com eles, tem a ver com você. Eles eu estou tratando, eles eu vou tratar, mas tem a ver com você, com o seu coração. Quando aquele drogado bate lá no vidro e fala assim: me dá uma moedinha aí, você sabe que o cara vai cheirar. Tem uns mais verdadeiros e carudos que falam assim: cara, eu não vou mentir para você. Essa semana eu chegando na frutaria tarde, acho que foi depois de uma reunião, de um culto, não sei. Abri a porta, coloquei o carro. Quando eu fui abaixar a porta, chegou um cara, ele veio um susto. Cara, eu não vou mentir para você, eu quero uma moedinha para mim beber ali, cara. Alguns são carudos, mas não é sobre eles, é sobre o nosso coração, como está o nosso coração. Será que nós estamos imitando o Senhor? Será que nós estamos sentindo o que o Senhor está sentindo? O Senhor, sabe, Ele tem me pegado nesses dias, Quantas vezes eu vim aqui semana passada para orar aqui na igreja junto com os meninos, e quando eu ia para casa de carro, entrava no carro, fechava o vidro, tá frio, não dá nada, ia para casa, eu encontrava um cara caído no chão, eu encontrava um usuário, eu encontrava uma pessoa perdida, mas a gente muitas vezes não para. Quantas das vezes nós saímos dos nossos cultos, pedimos para o Senhor nos usar: Senhor, me usa, eu quero ser as suas mãos, eu quero ser o seu pé, eu quero sentir o que o Senhor sente. Mas nós saímos, entramos no carro, ligo o ar quente, vá para casa, vai para a pizzaria. Mas o que o Senhor, Ele quer é mais de nós. Ele quer mais de mim, cara. Ele quer muito mais de mim. Ele quer que eu venha sentir o que Ele está sentindo, amar como Ele ama, andar por essa sua Jamirante de Tamandaré e saber que não existem pedintes, não existem drogados, não existem prostitutas, não existem desprezados, a escória da cidade. Existem filhos que estão vivendo longe do propósito de Deus. São filhos que estão vivendo uma vida longe daquilo que o Senhor tinha planejado. São pessoas como eu e como você, criadas à imagem e à semelhança de Deus, mas que estão vivendo fora do propósito de Deus. Deus, Ele nos criou filhos, não com espírito de escravidão para ter medo, mas com espírito de adoção para aclamar Abba Pai. Cada por pior que seja, as pessoas que você trombe, que você encoste na rua, é um filho que foi planejado com propósito, a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo que não, mas não parece, mas é a imagem e a semelhança de Deus. Eu brincava na célula que Deus, Ele não erra. A gente tem uma brincadeira de dizer assim: cara, Deus, Ele desenhou você e estava sem borracha, Ele errou. Deus, Ele não erra, cara. Mais que muitos, existem alguns que parece que Deus errou, Ele não erra. Todos nós somos criados num propósito, todos nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Infelizmente alguns estão desgarrados, mas nós precisamos imitar as obras do nosso Pai. Nós precisamos imitar as obras de Jesus, que por onde quer que Ele ia, Ele tocava em alguém. Por onde quer que Ele ia, Ele curava alguém. Por onde quer que Ele ia, Ele espalhava as boas novas a alguém. Eu vi um vídeo segunda-feira, alguns aqui já também viram esse vídeo, onde uma mulher, ela perguntava: ei, quando você vai parar de fingir que não me vê?
Sabe, quando você aí que vai para a igreja 4 vezes por semana e passa as 4 vezes por mim, vai parar e vai me dar uma palavra? Quando que você vai abrir essa Bíblia que você leva embaixo do braço e vai dizer que Jesus me ama? Quando que nós vamos parar de andar tão corrido, nos esbarrar nos perdidos e parar por uma vida? Aquele vídeo me confrontou muito, porque muitas vezes assim somos nós, tão ocupados com os nossos afazeres, tão ocupados com a nossa rotina, que esbarramos naqueles que estão precisando de uma palavra de vida, a qual nós carregamos. Quantos de nós, você pode parar para refletir nisso um segundo, quantos de nós, vindo para a igreja ou saindo da igreja após um culto tremendo, maravilhoso, já passamos por um perdido, já passamos por uma pessoa que estava sedenta de Deus e nós não tivemos coragem de parar? Eu sou o primeiro, eu faço isso muitas vezes. Cara. E Deus, Ele tem me cobrado isso. Deus, Ele quer cobrar isso de nós, jovens, igreja. Nós precisamos sentir o que Ele está sentindo. Nós precisamos estar tão perto dEle, que a gente venha conseguir escutar o suspiro dEle, que a gente venha conseguir escutar o coração dEle batendo, que a gente venha conseguir ver Ele com um semblante talvez triste, porque existem muitos filhos que estão aí fora perdidos. Nós dizemos que nós amamos o Senhor, eu digo isso quantas vezes por dia: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se talvez eu realmente te amasse Ele de uma forma mais intensa, sabe o que eu estaria fazendo? Eu estaria pregando o Evangelho a cada criatura que não conhece Ele ainda. Eu estaria espalhando o amor dEle a cada pessoa que não viu falar dEle ainda, porque Ele não vai vir antes disso. Não adianta a gente gritar Maranata, ora vem Senhor Jesus, enquanto nós não formos pregar para as pessoas que estão aí fora. Jesus, Ele não vai vir só por causa de nós aqui. Ele tem mais filhos perdidos aí fora. E enquanto esses filhos não ouvirem a sua voz, não forem ministrados, enquanto todo ouvido ainda não ouvir a voz do Senhor, Ele não vai voltar, cara. E se nós realmente amássemos o Senhor de tanto que a gente fala, a gente estaria pregando, falando assim: eu vou pregar, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas precisam ouvir o Senhor, mas porque eu também já não aguento mais de saudade dEle, eu quero que Ele volte logo. E eu sei que assim eu posso acelerar o processo dEle voltar. Eu sei que se eu pregar, eu posso acelerar o processo de Jesus voltar. Eu sei que se eu for lá e falar para aquele povo que ainda não ouviu Ele, quantos acompanham o Melk, Ele está lá, cara. Ele deixou aqui, estava numa igreja abençoada, uma igreja boa, sabe, uma igreja que estava vivendo o propósito do Senhor. Ele estava lá junto com pastores abençoados, cumprindo a vontade do Senhor aqui em Curitiba, no ministério reconhecido. Ele estava tranquilo, ele estava cumprindo a vontade de Deus, mas o coração queimou por algo a mais. O coração queimou, talvez ele estava falando: Senhor, eu te amo tanto, sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou lá para Alagoas, eu vou lá para o sertão de Alagoas, eu vou lá dizer para aquelas pessoas que nunca ouviram do Senhor que o Senhor é Deus de amor. Eu vou lá dizer para aquelas pessoas que nunca ouviram do Senhor que o Senhor ama elas, que o Senhor criou elas à imagem e à semelhança. Eu vou dizer para elas que existe um futuro de paz para elas. Eu vou dizer para elas que o Senhor tem planos de paz para cada uma delas. Nós precisamos, por mais difícil que seja, precisamos: Senhor, faz eu sentir o que o Senhor está sentindo, Pai. Que eu possa amar o que o Senhor ama, que eu possa me alegrar com o que o Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando almas se rendem aos seus pés. Eu também quero me alegrar quando as almas se renderem aos seus pés. O Senhor ama o perdido, o necessitado, o desprezado. Eu também quero amar o perdido, o necessitado. O Senhor abomina o pecado. Eu também quero abominar o pecado, porque eu quero me parecer contigo, Jesus, porque eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser um filho legítimo, que anda nas mesmas pegadas, nos mesmos passos que o meu Pai. Nós precisamos disso. Nós precisamos ir um pouco mais fundo. Nós precisamos ir um pouco mais fundo com o Senhor. Ele nos convida não somente a cantar: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, abre os meus olhos, eu quero ver. Não somente a cantar, mas a viver isso. Fala: Senhor, abre os meus olhos, Pai, e quando eles estiverem abertos e eu ver, eu vou parar. Eu prometo para o Senhor que eu vou parar. Abre os meus ouvidos, e quando o Senhor pedir para mim parar de fazer isso aqui, eu vou parar. Seja pecado ou não, seja permitido ou não, se o Senhor falar para mim parar, eu vou parar, Senhor, porque eu quero ouvir a Tua voz. Abre o meu coração, Senhor, eu quero sentir. Mas só peça se você realmente quiser, cara, porque vai ser doido. Eu peço com medo, cara. Eu falo: Deus, abre meu coração, eu quero sentir o que o Senhor sente. Talvez se muitos de nós, cara, sentir o que o Senhor sente, sabe o que você vai fazer hoje? Se você sentir
Não se eu falar, se você sentir o que o Senhor sente, e olhar para uma pessoa que está lá fora, você vai chegar na sua casa, talvez vai abrir aquele big daquele guarda-roupa que você tem, vai arrancar aquele monte de blusa que está lá parada e vai jogar assim, ó, eu vim entregar para você, eu vim deixar isso aqui para você, eu vim dizer que Jesus te ama, eu vim dizer que Jesus ele se importa com você. Talvez se alguns de nós sentir o que o Senhor está sentindo, cara, a gente vai ficar louco. Alguns vão parar de trabalhar, alguns vão dar tudo que tem, porque sentir o que o Senhor está sentindo. Nós precisamos ir um pouco mais além. Nós precisamos ir um pouco mais fundo com o Senhor. Além de cultos. Isso é uma bênção, meu irmão, isso é bênção demais. Estar aqui na igreja é uma maravilha, eu amo isso, meu coração ele queima por isso. Mas o Senhor ele fala assim, filho, existe um pouco ainda mais. Existe algo além. Que o Senhor ele possa encontrar prazer em nós como nós encontramos prazer nele. Que o Senhor ele possa começar a falar lá nos céus. Ei Gabriel, ei Miguel, lá ele está sentindo o que eu estou sentindo. Ele está entendendo, ele está caminhando para o lugar certo. Que o Senhor ele possa lá chamar, talvez lá no céu, Satanás que está ao redor e fala assim, ei Satanás, você tem visto lá o meu filho, o Lion? Você tem visto ele? Ele começou a sentir o que eu sinto. O coração dele começou a pulsar pelo que o meu coração pulsa. Ei, você está vendo lá embaixo, lá em Amarante Tamandaré? Você está vendo aquela igreja em Amarante Tamandaré que despertou e começou a amar o que eu amo, começou a priorizar o que eu priorizo, começou a se entregar pela minha causa. O Senhor, Ele quer algo a mais de mim, Ele quer algo a mais de nós. E isso não pode ficar só em palavras. Eu digo isso para mim, isso não pode ficar só em uma pregação. Isso não pode ficar só em uma palavra. Isso precisa fluir de nós. Quando nós estivermos na rua, quando nós estivermos em nosso trabalho, quando nós estivermos em nossa casa. Quando nós começamos a sentir os sentimentos de Deus, sabe o que acontece? Existe um choque. As nossas verdades com as verdades de Deus. Existe uma verdade que você nasceu escutando. Que você desde criança tem aprendido com seus pais, com vizinhos, com as pessoas. Existe uma verdade que por muito tempo eu acreditei e às vezes até mesmo acredito. Do que as pessoas me falaram, do que os meus pais me ensinaram, do que os meus professores me disseram. Mas existem as verdades do reino de Deus. Aconteceu uma coisa semana passada. Eu estava voltando do Ceasa junto com meu pai, a gente estava no caminhão, meu pai, minha mãe e eu. E quando eu vou com ele, eu vou dormindo. Eu entro, dou benção e durmo. Vou lá, faço a compra, entro e durmo. Pronto. E aconteceu isso, da mesma forma. Ele dirigindo o caminhão, a gente indo pela rodovia. E a gente estava quase chegando, a gente estava na rodovia dos Minérios. E eu escutei um barulho. E eu acordei assustado e tinha um motoqueiro apontando assim o dedo para ele. É 40, é 40. E eu acordei com aquilo e eu me assustei. Eu perguntei, o que está acontecendo, mãe? Ela, esse louco começou a gritar, não sei o quê. E o cara batendo assim na porta, é 40, é 40. E eu olhei assim, sai daí, cara. Comecei a gritar com o cara. Aí o cara, não contente, ele passou com a moto na frente do caminhão e começou a fazer zigue-zague. Eu atropelo esse cara, pai, atropelo esse cara. Comecei a gritar. Botei a mão pra fora, sai daí, cara, sai daí. E meu pai, calma, cara, você tá ficando louco, que é isso, cara? Logo você não pode ser assim. E ele me quebrou, cara. Aquele motoqueiro, ele me deu uma raiva, cara. Ele gerou em mim uma raiva. Porque eu tava com meu pai e com a minha mãe, cara. Eu como homem, eu como filho, você como filho, eu não sei como você ia agir. Mas você vê o seu pai e a sua mãe do seu lado. E um cara que você nunca viu na vida ali ameaçando eles, batendo ali, você não sabe o que ele vai fazer. Eu como homem, eu como filho, a minha primeira ação foi querer retrucar, eu ia descer, passe por cima desse cara. As minhas verdades falaram mais alto naquele momento. Eu preciso proteger os meus pais. O que será que os outros vão dizer se souberem que um cara fez isso com meu pai, que a minha mãe não disse nada? Quantas situações nós somos colocados à prova, onde acontece algo e a gente é impulsionado a fazer aquilo que nós sentimos. Nós sentimos. Eu senti isso naquele momento. Meu pai ele me repreendeu e falou, mas ainda mais você. E naquele momento, a paz de Cristo, que é o árbitro do nosso coração, ela apitou. E quando ela apitou, eu falei, eu estou reprovado. É triste confessar isso para vocês, mas é uma verdade. Mas quantas vezes cada um de nós fazemos isso? Naquele momento eu precisava deixar que as verdades do reino de Deus falassem mais alto sobre minha vida. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde. O meu pai, que está no céu,
Ele é manso e humilde. Quando tentaram atacar ele, Pedro arrancou a espada, foi para cima. Ei, para, Pedro, para. Quando nós começamos a sentir, ou quando nós começamos a querer sentir os sentimentos de Deus, vai haver um choque de duas verdades, de duas culturas, de dois ensinamentos. Aquilo que você aprendeu, aquilo que é a tua natureza, aquilo que você como homem, você como mulher precisa fazer aos nossos olhos, mas aquilo que a palavra diz para nós fazer, aquilo que nós vemos o nosso Pai Celestial fazendo. E é fácil, não é nem um pouco fácil. Muitas vezes, para nós darmos uma alegria para o nosso Pai Celestial e passar na prova, a gente vai ter que ser envergonhado aqui na terra. Muitas vezes você, homem, bruto, macho, vai ter que passar uma vergonha aqui na terra, guardar as suas verdades, as minhas verdades no bolso, para que o céu possa aplaudir e falar, está indo no caminho certo. Mas é fácil isso? Não é nem um pouco fácil. É muito complicado. Mas o Senhor, Ele quer que nós talvez viemos passar umas vergonhas aqui na terra. O Senhor quer que talvez você seja chamado de fracote, de bundão, palavras do tipo, homem, por não querer reagir com os seus instintos, mas lembrar, o meu Deus, o meu Pai, Ele é manso e humilde de coração. Eu preciso ser como Ele. Nós queremos ser elogiados aqui na terra. Cara, você fez o que tinha que ter ser feito, cara. Eu no teu lugar eu faria a mesma coisa. Então nós queremos ser aprovados nos céus. O que nós queremos? E não adianta você me olhar com essa cara e dizer, o cara está pregando e ele fez isso. Porque cada um de nós aqui, nós fazemos isso diariamente. Não minta para mim, não minta para ele. Cada um de nós, diariamente, somos colocados à prova. Nossos princípios que o Senhor nos entregou, e coisas que nós achamos que são verdade, e elas se chocam, e muitas vezes nós reprovamos. O Senhor, Ele quer que nós venhamos sentir aquilo que Ele está sentindo. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ser imitadores dEle, filhos amados que imitam o seu Pai, que caminham, que andam conforme o Pai anda. Nós precisamos fazer algo a mais. Nós precisamos ir além. Eu gostaria que abrisse a Bíblia, Data Show, lá em, deixa eu achar aqui, Espírito Santo, Salmo 146, versículo 9, e depois Salmo 68, versículo 5. Salmo 146, versículo 9. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Salmos 68, versículo 5 agora. Pai Santo, Deus, nós precisamos parecer contigo. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. E agora Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. Eu peguei 3 versículos, mas a Bíblia tem inúmeros mais sobre o órfão, sobre a viúva, sobre o imigrante, sobre pessoas que nós desprezamos, mas o Senhor, Ele ama. Deuteronômio 10, 18. 10, 18. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amém? Nosso Deus, Ele é um Deus que Ele ama os desprezados, cara. Deus, Ele ama demais a Amorendi Tamandaré. Sabe, talvez você não ama essa cidade. Talvez o seu sonho quando comprar casa própria é comprar no Barreirinha, é comprar no AU. Seu sonho é morar lá no Bacaxiri. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus, Ele ama a Amorendi Tamandaré, cara. Deus, Ele ama. Porque foi uma cidade que por muito tempo, até hoje é desprezada. Uma cidade rica, mas é roubada. Um lugar onde as pessoas só vêm, tiram o que quer e saem. Mas Deus, Ele ama essa cidade. Deus, Ele ama, você pode ler isso, Ele ama essa cidade. E Ele está fazendo algo grande nessa cidade. Talvez nós não estamos vendo ainda, mas Ele está fazendo algo muito grande nessa cidade.
Nós estávamos no curso segunda-feira de evangelismo e a Jocumeira, há 30 anos, há mais de 20 anos aqui em Tamandaré, ela começou a contar algumas estatísticas para a gente. Se eu não me engano, 40% do calcário do Paraná é retirado do Almirante Tamandaré. 40% do calcário que supre todo o Paraná é retirado do Almirante Tamandaré. A nossa cidade é uma cidade rica. E Deus, Ele tem olhado para essa cidade. Deus, Ele tem mexido, tocado em corações de homens e de mulheres para a obra que Ele tem nessa cidade. Existem 3 bases da Jocum em Almirante Tamandaré. Existem países que não têm isso. E uma cidade, Almirante Tamandaré, tem 3 bases. Deus, Ele tem algo para essa cidade. Deus, Ele tem algo para esse povo. Deus, Ele tem algo para cada um de nós. Mas nós precisamos voltar a olhar para Ele, ver o que o nosso Pai está fazendo, ver quais são os planos dEle, ver quais são os desejos do coração dEle, ver o que está movendo o coração de Deus nesses dias. Falar assim: Deus, eu quero participar disso. Pai, eu quero fazer esse seu desejo se tornar algo real sobre essa terra. Pai, é Almirante Tamandaré, é a terra desprezada que o Senhor quer exaltar, é a terra desprezada que o Senhor quer fazer como um celeiro para as nações. Pai, o que o Senhor quer nessa cidade? Eu quero participar disso. Pai, eu quero começar a olhar os perdidos e ter amor por eles. Eu quero começar a me doar por eles. Pai, eu quero começar a chorar pelo aquilo que o Senhor está chorando. Pai, eu quero voltar os meus olhos para aquilo que o Senhor está olhando. Nós precisamos, como igreja e como filhos que imitam o Pai, nós precisamos voltar a lutar as causas do Senhor. Nós precisamos voltar a pelejar as batalhas do Senhor. Deus, Ele está querendo obreiros, varões, cooperadores que vão colocar a mão no arado e não vão voltar atrás. Ele não quer homens que vão servir a Ele por 3, 4, 5 anos, eu não sei quantos anos você tem já de crente. Ele quer pessoas que vão deixar os seus planos, os seus diplomas talvez, sabe, o seu plano aqui já arquitetado, já assinado. Senhor, eu largo isso, porque eu quero viver o teu plano. Senhor, eu largo isso porque eu acredito que a tua obra ela é melhor do que a minha. Pai, eu abandono isso aqui porque eu creio que o que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem, os sonhos que o Senhor tem, vão muito além daquilo que eu vejo, Pai. O Senhor, Ele está procurando por homens, mulheres e jovens que tenham um coração desprendido, que amem a Ele a ponto de falar: Senhor, eu vou acelerar a sua vinda, Pai. Eu vou sair, eu vou pregar o Evangelho, Pai. Eu vou tirar pelo menos 1 hora do meu dia, todos os dias, e eu vou sair nas ruas, e eu vou dizer que o Senhor ama, eu vou dizer que o Senhor é o amor, eu vou dizer que o Senhor pode curar, eu vou dizer que o Senhor pode transformar essa vida, esse lamaçal de pecado, essa destruição de família em algo bom. Eu vou dizer que o Senhor pode, Pai. Deus, Ele está precisando de pessoas que venham ser a mão dEle, está precisando de pessoas que sejam o pé dEle para entrar nessas favelas, pessoas que não vão temer, pessoas que não vão ter medo, pessoas que clamam: Abba, Pai, sabe o poder que está sobre elas, e vão entrar em cada beco, cada velha, e vão dizer: ei, existe um Deus, existe um Senhor que transformou a minha vida e pode transformar a sua vida. Pessoas que vão começar a acordar um pouco mais cedo e ir ali no terminal, servir um cafezinho e dizer: ei, tem um dia abençoado. Pessoas que talvez vão sair aqui do culto, vão ir para casa fazer um café e vão levar ele no 24 horas e dizer assim: ei, Jesus, Ele pode te curar, eu posso orar por você? Você quer um café? Está frio, você quer um café? Você quer uma oração? Nós precisamos. Eu digo isso, eu preciso. Nós como igreja, nós precisamos. Eu gostaria que vocês colocassem de pé nessa noite. Se os adoradores puderem subir. Decida nessa noite imitar o Senhor, e não somente imitar, mas sentir o que Ele está sentindo. Cara, isso vai doer. Isso vai doer. Isso vai nos envergonhar. Isso vai mostrar talvez o quão longe nós estamos daquilo que Ele quer que nós venhamos estar. Isso vai nos reprovar em algumas áreas. Mas nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Pai, assim como Davi, Pai. Assim como Davi, Pai, no Salmo 51, nós precisamos, Senhor. Senhor, nós precisamos, Senhor. Você pode começar a orar para Ele. Eu não posso te forçar a você querer ter os sentimentos dEle. Mas se você sentiu no seu coração que você precisa fazer algo a mais, se você sentiu no seu coração que o que você está fazendo é muito pouco, eu peço, ore: Deus, deixa eu sentir o que o Senhor está sentindo. Abre os meus olhos para ver o que o Senhor está vendo.
Abre os meus ouvidos, Deus, para ouvir o que o Senhor está ouvindo. Será que é o choro de uma mãe? Será que é o grito de desespero de uma mulher sendo espancada pelo marido que não conhece a Deus? Quais será que são os sons que abrangem no ouvido do Senhor? O som de um perdido, talvez o som de um grande homem, um homem que já foi usado pelo Senhor, um homem que já fez grandes milagres, proezas e prodígios para o Senhor, mas hoje está enterrado em vícios, caiu, está enterrado e está pedindo: Senhor, por favor, me ajuda. Existem muitos sons ecoando no ouvido do Senhor, e nós precisamos ouvir esses sons e dar uma resposta. Senhor, por favor, Pai, 2, 3, 5 pessoas, Pai, que possam sentir o que o Senhor está sentindo, Pai. Por favor, Pai, uma pessoa, Pai, que decida, Pai, sentir o que o Senhor está sentindo, Pai. Uma pessoa, Pai, que não vai achar os seus sonhos mais importantes, mas vai querer, Pai, viver os seus, Pai. Ei, Jesus, toca no Senhor, toca no Senhor. Os meus olhos entre as nações, entre as nações, eu ofereço a compaixão pelos que perecem. Eu ofereço minhas mãos para serem tuas mãos, a tocar o aflito. Eu ofereço os meus pés para serem os teus pés, a correr pelas nações, anunciando teu nome, teu nome, teu nome. Então disponível estou, então usa-me, disponível estou pra ti. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que opera milagres e prodígios, Ele está aqui. E talvez você nos visita nessa noite. Esse Deus de amor, Ele quer te abraçar. Esse Deus de amor, Ele quer te resgatar de qual seja a situação que você tem vivido. Ele quer te dizer que você tem um propósito. Você é a imagem e a semelhança dEle. Talvez você esteja fora do propósito, mas Ele tem um propósito para você. Se você está aqui nessa noite, está perdido, talvez você não sabe onde você está, mas Deus, Ele tem um lugar de paz para você. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar a se render a esse amor. Eu quero te convidar a se entregar a esse Deus de misericórdia. Ele te ama, Ele te ama. Pra conduzir tua arca entre as nações, entre as nações. Eu ofereço a ti
ti, Senhor. Davi, no Salmo 51, ele começa a pedir perdão da parte do Senhor, porque ele era falho, ele era pecador, ele tinha transgredido contra o Senhor. O pecado já estava sendo uma iniquidade na vida dele. No versículo de número 10 ele diz: cria no mais íntimo, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustenta-me com teu espírito voluntário. Talvez alguns de nós nessa noite precisamos pedir para o Senhor: Senhor, cria no mais íntimo do meu coração, cria no meu mais íntimo um coração puro, Pai. Renova em mim um espírito reto, Senhor. Não lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Talvez a oração de alguns nessa noite precisa ser essa: Pai, cria em mim um novo coração, Pai. Cria em mim um coração, Pai, que não seja duro na tua presença, que não seja como pedra na tua presença, mas um coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não vai desprezar. Cria em mim, Senhor, um coração que sinta, que esteja conectado com o seu coração, um coração que ame como o Senhor ama, um coração que seja cheio de misericórdia como o seu coração é. Cria em nós, Pai, cria em nós, Pai, um novo coração. Nós precisamos, Pai, Pai, nos parecer mais contigo, Jesus. Nós precisamos, Jesus, resplandecer a tua luz sobre os povos, Pai. Nós precisamos, Pai, resplandecer a sua luz sobre essa cidade, para que o Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, cria em nós, Pai, cria em nós, Pai, cria em nós, Senhor, um novo coração, Senhor. Fazer um convite a vocês. O Senhor já falava no meu coração alguns dias atrás, e eu sinto no meu espírito que a gente tem que começar logo a fazer algo. Amém? Sábado de manhã às 9 da manhã eu vou estar aqui na igreja. Se você quiser ir comigo para começar um ministério chamado de Porta em Porta. Amém? Nós vamos de porta em porta falar de Jesus. Amém? Das 9 da manhã até as 10h30. Nós vamos aqui no comércio. Amém? Vamos fazer uma carta. Vamos levar para essas pessoas. Vamos nos apresentar como igreja. Quem nós somos.